Segundo Adélia Lerner, as modalidades organizativas são as formas de nós organizarmos o trabalho em sala de aula. Principalmente quando você trabalha com conteúdos de diferentes origens, você tem diferentes propostas e intencionalidades didáticas. Vamos aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides para que a gente entenda a necessidade de trabalhar na perspectiva de modalidades organizativas, modalidades e categorias ou classificações que organizam o trabalho no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da escola. Adélia Lerner, no livro Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário, ela traz para a gente, principalmente, 3 grandes blocos de organização, que seriam as atividades permanentes, as sequências didáticas e os projetos didáticos. Mas temos também atividades de sistematização e atividades ocasionais, que são atividades independentes. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Atividades permanentes. As atividades permanentes, como o próprio nome diz, elas permanecem, elas ocorrem com uma certa frequência, elas estão previstas em nossa rotina. Quais são as atividades permanentes que você realiza com seus alunos? Uma roda de conversa, leitura de fruição diariamente. As atividades permanentes podem acontecer diariamente, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. O importante é que ela traz para o aluno aquela segurança, aquela organização, aquela rotina. Se nós compactuamos da ideia do Rubem Alves, da pedagogia do espanto, aquela que causa suspiro, nós também nos preocupamos com rotina e permanência de algumas atividades, porque essa rotina ela traz segurança ao aluno, ela garante o aprofundamento de alguns conteúdos, que é o caso da leitura, quando eu falo de leitura de fruição, mas inúmeros outros conteúdos, inúmeras habilidades que são trabalhadas. Por exemplo, um quiz no começo da aula, diariamente, 1 vez, 2 vezes por semana, faz com que o aluno resgate o que ele aprendeu ou desperte para um novo tema, um novo assunto a ser trabalhado, um novo conteúdo que está sendo investigado. Então, trabalhar com quiz no início da aula é sempre uma proposta potente e que pode estar previsto no seu planejamento semanal como uma atividade permanente. Quais atividades permanentes você tem colocado em seu planejamento? Vamos fazer agora uma pausa, de repente, no vídeo e um registro a respeito das atividades permanentes. Se você percebeu que você não tem atividades permanentes, é hora de parar, entender um pouquinho mais a necessidade das modalidades organizativas, o quanto elas facilitam e organizam o trabalho didático, o trabalho em sala de aula, e aprofundar um pouco mais esse tema. Próximo item, as atividades independentes, que são as atividades ocasionais e atividades de sistematização. Vamos por partes aqui. Atividades ocasionais. Eu estou trabalhando, tenho uma sequência didática, realizei minha atividade permanente, mas houve uma chuva e com essa chuva uma inundação e as crianças chegaram à escola comentando muito a respeito desse assunto. Eu posso parar a minha sequência naquele momento e realizar uma atividade ocasional com eles. Eu aprofundo aquele tema, eu faço uma pesquisa, eu assisto um vídeo junto com as crianças, eu leio um texto que eu tenho sobre o tema, e acabamos aprofundando a partir de uma situação que a ocasião nos proporcionou. Então, ela é uma atividade independente, ela não está relacionada nem ao projeto, nem à sequência didática prevista. Ou atividade de sistematização. Eu estou trabalhando determinado conteúdo com eles e percebo que grande parte da sala, da turma, ainda não desenvolveu aquela habilidade. E eu faço uma atividade específica para sistematizar aquele conteúdo que eu ainda percebo grande parte da minha turma não tendo domínio dele. Como que isso se passa na prática, né? Vamos imaginar que eu esteja trabalhando o sistema de numeração decimal. Estou trabalhando com os meus alunos no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, e eu percebo que grande parte da turma ainda não entendeu com aquele jogo do nunca 10, o tapetinho, ábaco, dinheirinho, não conseguir entender esse sistema de trocas, de como funciona a partir da base 10. Eu volto, faço uma outra atividade extra de sistematização, para um aprofundamento, uma consolidação de saberes. Então, eu introduzo um assunto, mas depois eu consolido e eu aprofundo esse assunto. Se o seu aluno ainda está extremamente inseguro, você percebeu que ele não aprofundou, ele não consolidou aquele saber, para que depois pudesse aprofundar e a partir daí
ele desenvolver outras habilidades, eu tenho que voltar, independente da sequência didática, e fazer uma nova atividade de sistematização. Então, independente, porque ela não está diretamente atrelada àquela sequência didática ou ao projeto que eu estou trabalhando, mas, de repente, em uma atividade de verificação de aprendizagem, de uma avaliação, a construção de um portfólio, um registro de autorregulação da aprendizagem, eu percebo que grande parte da turma ainda tem necessidade de retomar aquele conteúdo e aquela habilidade. Sequência didática. Esse é um mapa da sequência didática proposto em cima desses preceitos que a Adélia Lerner traz para nós, né? Ele foi proposto dentro da Fundação Itaú Social, e ele é bem antigo, vocês podem ler que sequência ainda está com trema, e ele tem algumas etapas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, numa sequência didática, eu vou partir, segundo esse mapa, que eu acho bastante, um roteiro bastante seguro para o trabalho com sequência didática. Número 1, compartilhar a proposta de trabalho com os alunos. Eu vou trabalhar determinada habilidade, determinado conteúdo, eu vou compartilhar com eles. Número 2, mapear o conhecimento prévio dos alunos. O que os alunos sabem a respeito desse assunto? Para isso, um quiz é excelente, uma roda de conversa formidável. Número 3, ampliar o repertório dos alunos. Como que eu amplio o repertório? Eu quero que eles escrevam um assunto que parece que está esgotado, mas nunca está esgotado, sobre a dengue, por exemplo. Eu quero que eles criem um folheto a respeito da dengue. Só que muitas vezes os saberes dos nossos alunos, ou os nossos saberes também, são muito superficiais. E eu tenho que ampliar esse repertório. Para isso, eu vou trazer outros textos, reportagens, entrevistas, vídeos, para que ele saiba mais e com maior profundidade a respeito daquele assunto. Número 4, eu vou analisar as marcas do gênero. Por quê? Se eu quero que ele escreva um folheto a respeito da dengue, ele tem que entender e ampliar o repertório sobre o assunto, mas também ampliar o repertório sobre o gênero, compreender quais são as marcas desse gênero, quais as características que constituem esse gênero. Para isso, eu leio e analiso diferentes exemplares com diferentes assuntos desse gênero. O gênero em questão que eu estou dando como exemplo aqui seria o folheto. Eu levo diferentes folhetos para a sala de aula para que os alunos analisem os folhetos, discutam as características, compreendam e possam depois fazer a própria produção. Número 5, buscar informações extras sobre o tema. Aluno que investiga, aluno pesquisador, ele vai em busca dessas informações. Eu posso até levar textos diferentes e falar para ele em quais desses textos vocês conseguem respostas para as perguntas que vocês fizeram lá no início, quando estávamos mapeando o que vocês sabiam sobre o tema. Número 6, etapa 6, produzir um texto coletivo. Etapa 7, produzir um texto individual. Etapa 8, fazer a revisão e o aprimoramento do texto. E aqui eu queria fazer uma observação. Texto coletivo, texto individual ou em dupla, ele precisa sempre ser revisado. Revisão é diferente de correção. Correção é quando eu pego aquele texto do aluno e saio fazendo anotações para ele arrumar este parágrafo, corrigir essa palavra ou não. Revisão, eu faço com o aluno diretamente, coletivamente com a turma toda, onde eu coloco um texto ali que foi disponibilizado por um dos alunos para que a gente faça essa revisão. E nesse momento vocês podem me perguntar, o aluno não fica inibido quando o texto dele está sendo revisado por todos? Há muitos anos eu aprendi com uma professora muito querida, só que eu não lembro o nome dela para falar agora, e ela me explicou o seguinte, que ela produzia os textos com eles, depois falava, olha, hoje vamos fazer a revisão do texto da Ana. E a Ana, que nos emprestou o texto, ela é autora. Faziam a revisão, depois todos os alunos copiavam no caderno, como uma forma de registro desse texto revisado, e escreviam, texto revisado pelos alunos do segundo ano C, produzido pela autora Ana. E a Ana passava de caderno em caderno, assinando o nome, autografando os cadernos. Ela ia para um papel, um patamar de autoria, em que ela não se sentia constrangida pelo texto dela ter sido revisado pelos alunos. Muito pelo contrário, era explicado a esses alunos
e eu fiz isso diferentes vezes com os meus alunos também, que eles eram os revisores, e que todo grande autor tem uma equipe de revisão para revisar o seu livro, o seu texto, antes de publicá-lo. Então, a revisão faz parte de todo o processo de produção. E, por último, publicar os textos produzidos pelos alunos. Então, depois que ele produziu, eu vou publicar, eu vou tornar público isso. Onde eu vou publicar? Num blog da escola, no Instagram da escola, no mural físico da escola, em diferentes espaços. Mas quem escreve, escreve para que um leitor de verdade faça essa leitura. Esse exemplo de uma sequência didática é uma sequência para uma produção textual, mas a sequência didática ela pode ser feita para diferentes conteúdos, componentes curriculares, desenvolvimento de habilidades. Eu posso fazer uma sequência didática para trabalhar atletismo com os meus alunos. Eu posso fazer uma sequência didática para trabalhar geografia, e aí diferentes formas que vocês vão trabalhar. Importante compreender numa sequência, compartilhar a proposta com eles, mapear o que eles sabem, ampliar o repertório, discutir como vai ser o registro dessa nova aprendizagem, como nós vamos divulgar, levá-los para aquele momento mão na massa, que é a produção. Revisar essa primeira produção para depois tornar isso público são etapas essenciais de qualquer sequência didática. Então, espero depois informações de vocês das sequências didáticas que vocês estão explorando por aí. E, por último, os projetos. Eu trouxe aqui duas propostas de projetos, né? Um projeto muito baseado no que a gente tem estudado a respeito da Adélia Lerner, onde o foco desse projeto é a elaboração e confecção de um produto final. Ele vai passar pelas mesmas etapas da sequência didática, com um produto final bem delineado desde o início. Eu converso com o grupo, eu exponho para o grupo qual vai ser o produto final. Então, quais etapas aqui? Os objetivos do professor, que é um propósito didático, um propósito educativo. Os objetivos compartilhados com os alunos, que pode ser um propósito social. As etapas prováveis, que nós acabamos de observar dentro da sequência didática. Formas de registro de aprendizados esperados e formas de avaliação. O que eu espero que eles aprendam, como eu vou fazer esse registro e como eu vou avaliar. E uma avaliação final. Essa avaliação final é uma avaliação da produção e da sequência trabalhada também. E do produto final, né, que foi escolhido lá no início do projeto. Temos também uma outra perspectiva de projeto, muito mais baseado no Fernando Hernandes, que trabalha com um projeto de trabalho. Então, quais são as etapas a partir do que o Fernando Hernandes e outros estudiosos e pesquisadores propõem em trabalhos com projeto? Quando o projeto ele visa a resolução de um problema ou a resposta a uma determinada questão, estou tendo um problema de... Vou voltar na dengue, tá? Surto de dengue numa determinada região. Por quê? Vamos investigar isso? Então, parte de qual é a questão de origem? O que nos incomoda? Essa questão tem que ser levantada pelo professor ou pelo aluno. Você pode, como professor, trazer uma inquietação e conquistar esses alunos para essa pesquisa, né? Nós falamos de seduzi-los para a pesquisa. Ou eles podem trazer uma inquietação, um problema que ocorreu na escola e avançar nessa pesquisa. Então, uma questão de origem, levantamento de conhecimentos prévios e dúvidas. Como eu costumo fazer isso? O que nós vamos pesquisar? Divido uma folha, geralmente um quadro, um papel pardo, em 3 etapas. O que nós vamos pesquisar? O que sabemos sobre isso? Quais as nossas dúvidas? E onde vamos encontrar respostas para essas dúvidas? E esse quadro que foi construído com eles fica exposto, eles vão encontrando respostas e anotando suas prováveis respostas ali, as suas novas descobertas. As etapas prováveis, que passam muito próximas das etapas que nós colocamos em relação à Adélia Lerner também. As formas de registro, como que eu vou registrar? Eu vou registrar com vídeo, eu vou fazer mapas mentais, eu vou espalhar pela escola as minhas descobertas, nós vamos fazer um podcast, como que eu vou registrar essas descobertas? Aprendizados esperados e formas de avaliação, como eu vou avaliar se a minha turma está avançando ou não nessa pesquisa, e uma avaliação final. Então,
muitas etapas são próximas entre as duas propostas de projeto. O que nós temos que tomar muito cuidado, e foi o motivo, né, a mola propulsora para que eu gravasse esse vídeo, foram perguntas de alguns professores, mas isso que eu trabalhei não é um projeto? Não é porque eu trabalho com um tema único que eu estou trabalhando com um projeto. O projeto ele tem que ter um propósito, ele tem que buscar responder a uma questão, eu tenho que ter um objetivo claro para esse projeto, de onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, que é o meu produto final, a resposta que eu estou buscando, como diz o velho ditado, qualquer lugar serve se eu não sei onde eu quero chegar. Eu não tenho um propósito. E por que insistem tanto para que o nosso trabalho seja pautado em projetos? Como diz a Délia Lerner, trabalhar com projeto na escola é você dar significado a essas aprendizagens. Se o aluno trabalha e ele não reconhece a importância daquela descoberta, se ele não torna isso visível, se ele não enxerga o percurso que ele construiu, ele não valoriza essa aprendizagem. Então, cada vez mais precisamos ajudar o aluno a enxergar a necessidade dessa aprendizagem e a importância, a relevância disso, e depois a utilização em seu dia a dia. Conto com vocês, com os relatos dos projetos e sequências didáticas que vocês vêm trabalhando por aí. Um grande beijo.